Bom dia, oração do dia. Testemunhe sobre Jesus em qualquer circunstância. Atos 22, do versículo 1 ao 21. Deixa o joinha, viu? Pra gente aumentar o alcance nessa plataforma. Daqui a pouco, 12 horas, meio-dia, será o programa Renove com a Oração da Tarde. Deixa aí no seu celular o alarme. Para meio-dia você tá com a gente, tá bom? Paulo foi para Jerusalém e lá os judeus pegaram ele. Vieram os agitadores lá de Éfeso, agitaram os judeus de Jerusalém e eles espancaram Paulo. E ele foi, Deus o salvou através do Império Romano, do Estado Romano, através de um comandante que interferiu. E esse comandante já ia levando Paulo preso, mas porém ele pediu a oportunidade de falar à multidão. E essa foi o discurso de Paulo à multidão em Jerusalém. Irmãos e pais, escutem agora o que eu tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que Paulo lhes falava na língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda. Paulo continuou. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nessa cidade aqui e fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são, até no dia de hoje. Persegui este caminho, que era o nome primitivo do cristianismo, até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Dito são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles, ou seja, da liderança judaica, eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco e fui até lá para trazer amarrado a Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Perceba como que Paulo ele fala do seu testemunho. Ele fala o antes de Jesus. Percebeu? Até agora. Ele mostrou, olha, eu sou judeu, eu persegui os cristãos, os que seguiam o caminho, não é? Eu fui tão zeloso, eu aprendi aos pés de Gamaliel, alguém notável entre os judeus. Eu fui tão zeloso que eu persegui os seguidores de Jesus. Ele está mostrando o antes de Jesus na vida dele. Aí no versículo 6 ele diz, ora, aconteceu que enquanto eu viajava perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente uma grande luz do céu brilhou ao meu redor. Então caí por terra, ouvindo uma só voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei quem é o Senhor, ao que me respondeu, eu sou o Senhor Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que estavam comigo viram a luz, sem, contudo, perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei, Senhor, o que eu devo fazer? E o Senhor me disse, levanta-se, entre em Damasco, onde dirão tudo o que você precisa fazer. Tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me. Chegando perto de mim, disse, irmão Saulo, recupere a visão. Nessa mesma hora eu recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse, o Senhor, o Deus de nossos pais, escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele. Porque você terá de ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. E agora, o que você está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Percebeu? Paulo falou o antes de Jesus, mas Paulo falou o encontro com Jesus. O encontro com Jesus. Ele está mostrando um modo eficaz de testemunhar. Você já contou seu testemunho para as pessoas que te rodeiam? É assim que se conta o testemunho. Você conta o antes de Jesus, você conta o encontro com Jesus. E depois você encontra o pós-Jesus, o pós-encontro com Jesus. São 3 etapas para eu testemunhar de modo eficaz a respeito de Jesus.
O antes do encontro com Jesus, o encontro com Jesus e o depois do encontro com Jesus. Esse encontro que te levou à conversão. Amém? É importante isso. E no versículo 17 ele diz: quando eu voltei para Jerusalém, enquanto eu orava no templo, sobreveio um êxtase e eu vi o Senhor, ele me disse: ande logo e sai imediatamente de Jerusalém, porque não aceitaram o seu testemunho ao meu respeito. Eu respondi: Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga prendendo e açoitando os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e também guardei as capas dos que o mataram. Mas ele me disse: vá, porque eu enviarei para longe aos não-judeus. Percebeu? O pós-encontro com Jesus, o pós-encontro com Jesus foi uma vida transformada, de perseguidor a perseguido. É assim que você tem que contar o seu testemunho. Amém? Por exemplo, eu, Renato, contando o meu testemunho, eu vou contar assim, olha. Antes de conhecer Jesus, eu era um rapaz introvertido, cheio de mágoa, de revolta, né? Eu me sentia vítima da situação, não é? E aí eu vou contar a minha vida antes de encontrar Jesus. Depois, na segunda parte do meu testemunho, eu vou contar o encontro com Jesus. Foi num culto, eu fui convidado a ir num culto, lá na igreja, no Romeu Duarte, estava um pastor pregando, na época era o pastor Rogério, pregando, e ele fez o apelo, chamando-nos a arrepender dos pecados e crer em Jesus Cristo. Não é? E depois eu tive um significado. Aquela pessoa que era amargurada, aquela pessoa que era revoltada, se tornou uma pessoa que tem a paz dentro de si. Eu tive um significado. Você está entendendo? Está vendo? O antes do encontro, o encontro com Jesus Cristo transformador e o depois do encontro. Foi o que Paulo fez. É assim que você tem que testemunhar. Eu quero desafiar você. Conte o seu testemunho para os seus amigos hoje. Conte o seu testemunho para o seu filho, para os seus filhos hoje, para o seu cônjuge hoje. Eles sabem do seu testemunho de conversão? Seus amigos sabem? Eles precisam saber. Eles precisam ver como que Jesus transformou sua vida pelo testemunho. Testemunhar sobre o poder e o amor de Jesus na sua vida. Amém? Então vamos orar nesse momento? Compartilhe aí nos seus stories, status, grupos, sabe, redes sociais. Compartilhe. Deixa o joinha para a gente aumentar o alcance nessa plataforma. E nos comentários, deixa aí o seu pedido de oração ou algum testemunho, algum comentário. E se for a primeira vez, se inscreva, deixando todas as notificações acionadas. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, Paulo, diante de uma multidão irada, ele testemunhou sobre o Senhor. A vida dele só tinha significado porque o Senhor transformou a vida dele, ó Deus. Mesmo sendo um judeu zeloso, ele só teve significado depois do encontro com o Senhor. A vida dele teve sentido a ponto dele não mais ficar preocupado com a vida natural, porque já tinha a vida eterna. Senhor, eu peço por essa ovelha, que ela também tenha o mesmo sentimento do Senhor de se esvaziar, a mesma fé, a mesma disposição que os apóstolos, de testemunhar do Senhor diante de qualquer pessoa e circunstância. Que hoje seja dia de testemunhar do Senhor para os filhos, para o cônjuge, para os amigos, colegas de trabalho, colegas da faculdade ou escola. Em um nome de Jesus, testemunhar como o Senhor nos transformou de velho homem para novo homem. E tudo é por causa do Senhor. É a minha oração a Deus. Esse é o poder do Evangelho, de transformar velhos humanos pecadores em novos humanos filhos de Deus, santos separados. Em o nome de Jesus, amém e amém. Amém? Testemunhe hoje, tá bom? E daqui a pouco, meio-dia, a nossa oração do dia. Oração da tarde. Deus te abençoe e graça e paz.